aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Química que não faz mal com o professor Walter Félix. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você por estar aqui assistindo os nossos vídeos. Isso é muito importante para mim. Isso é muito importante para o nosso canal, que é um canal voltado para você que deseja aprender um pouco mais de química. Se você gostar do conteúdo do nosso canal, não se esqueça de deixar o seu like, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, não esqueça de divulgar o nosso canal, ok? Muito obrigado! Próxima questão, tá? Questão de química orgânica. Química orgânica sempre presente nas provas da SPSEX, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. O ácido etanóico, o próprio nome, já está dando para a gente uma informação importante. Ele está dizendo, que nós temos a função orgânica ácido, então eu tenho um ácido carboxílico, tá? E o ácido carboxílico tem por regra geral, ter um grupo R ligado a uma carboxila, C-O OH, tá? Vamos voltar lá. O ácido acético, o etanóico, também conhecido como ácido acético, é um ácido orgânico, e uma das substâncias componentes do vinagre, tá? Considerando a substância ácido etanóico, et. O que significa o et? Significa que eu tenho 2. Significa que a ligação entre os carbonos é simples. Ióico significa que eu tenho um ácido carboxílico. Então, eu tenho 2 carbonos, um ácido carboxílico, e vou completar aqui os hidrogênios. 1, 2, 3. É o C2H4. O2. Ok? Então vamos lá para as afirmativas. Vamos jogar. 1. O composto apresenta a fórmula molecular C2H2O. Falso. Falso. Já vimos que a fórmula é C2H4O2. 2. Possui apenas ligações covalentes polares entre seus átomos. Ok? O que ele está dizendo aí para a gente? Ele está dizendo que todas as ligações são covalentes polares. Embora, vamos aqui para o quadro, embora, o carbono sp2 tenha uma eletronegatividade superior ao carbono sp3, nós não trabalhamos com a escala de Pauling, para fazer essa comparação. Então, na escala de Pauling, o carbono é igual ao carbono. Então, 2,5,5 aqui, 2,5,5 aqui. Então, essa ligação aqui, ela é apolar. Se ela é apolar, a afirmação 2 ela já é falsa, igual à afirmativa 1. Ok? A afirmativa 3. Na afirmativa 3, ele diz que eu tenho um carbono sp2
Qual é a característica do carbono sp2, Walter? É um carbono que apresenta uma ligação dupla e duas ligações simples, né? Então ele apresenta uma ligação pi. Na estrutura do ácido etanóico, eu tenho uma C dupla O, C. Então, esse carbono aqui é um carbono sp2. Então, a afirmativa 3 é uma afirmativa verdadeira. Vamos lá, afirmativa 4. Então, deixa eu reescrever aqui. Quando a gente apresentar o quadro, já vão estar os julgamentos anteriores já escritos. Julgamento 4. Vamos julgar. Possui 2 carbonos assimétricos ou quirais, tá? Uma característica importante, fundamental para o carbono quiral é ele ser um carbono sp3, né? Além de ele ser um carbono sp3, ele precisa estar ligado, tá, a 4 grupamentos distintos. Tá? Ele precisa ter 4 nuvens eletrônicas ao redor dele diferentes. Tá? Mas se eu já tenho um carbono sp2, eu não posso ter 4 ligantes. Então, a afirmativa 4 ela é falsa. Então, mais uma falsa aí. Vamos voltar. Enunciado. Próximo slide. O anidrido etanóico acético é isômero de cadeia do ácido etanóico? Falso. Por que eu já estou julgando falso, Walter? Vamos lá. Para ser isômero de cadeia, tá? Isômero de cadeia, eu preciso ter a mesma função orgânica, tá? Eu preciso ter a mesma função orgânica. Repara que ele começa dizendo o anidrido. Anidrido não é ácido carboxílico. Por isso, a afirmativa 5 de cara ela é falsa. Eu não preciso nem montar a estrutura. Afirmativa 6. Tá? Na afirmativa 6, ele já começa a complicar. Ele diz que a oxidação energética do But2Eno, em presença de permanganato de potássio e ácido concentrado, né? A oxidação energética ainda precisa de aquecimento, tá? Precisa de aquecimento. Então, nós temos o seguinte. O But2Eno, tá? Vou apresentar para vocês aqui. É um composto com 4 carbonos e com dupla na posição 2, ok? Então, se esse composto ele for oxidado, tá, na presença de ácido e aquecimento, ele colocou apenas ácido, né, e permanganato, o que vai acontecer? De maneira geral, nós temos o seguinte. Se o carbono é primário e eu oxido energeticamente, ele gera gás carbônico. Se o carbono é secundário e eu oxido energeticamente, ele gera ácido carboxílico. Se o carbono é terciário, ele não reage. Logo, eu tenho 2 carbonos secundários aqui, ó, secundário. Então, na cisão aqui, eu vou ter 2
moléculas, né, de ácido etanóico. Ok? Então, o ácido etanóico pode ser sim obtido a partir da oxidação energética do but2-eno. A afirmativa 6, ela é verdadeira. Tá? Então, vou colocar aqui, tá? Questão 42. A afirmativa 1, ela é falsa. A afirmativa 2, ela também é falsa. A afirmativa 3, ela é verdadeira. A afirmativa 4, ela foi falsa. A afirmativa 5, ela foi falsa. A afirmativa 6, ela foi verdadeira. Falta agora a afirmativa 7. Vamos julgar a afirmativa 7. Em condições adequadas, a reação com sódio metálico, né? O sódio metálico é um bom doador de elétrons, produz etanoato de sódio e libera, né, hidrogênio. Então, vamos lá. Se eu tenho aqui, ó, o ácido acético e vou reagir com sódio, né, sódio sólido, metálico, o que vai acontecer? O sódio é um doador de elétrons melhor do que o hidrogênio. Então, ele vai substituir o hidrogênio e vai se ligar ao oxigênio de forma iônica. No entanto, eu não posso liberar apenas hidrogênio, porque hidrogênio atômico não existe. Então, eu vou precisar, né, de 2 moléculas de ácido etanóico para poder liberar gás hidrogênio. Então, essa afirmativa ela é verdadeira. Então, nós temos como verdadeiro, vamos lá, a afirmativa 3, a afirmativa 6 e a afirmativa 7. Então, 3, 6 e 7, vamos voltar lá. A resposta só pode ser letra A. Ok? Vamos lá para a próxima questão. Não vamos parar. Em química orgânica, existem várias apresentações de fórmulas. Verdade, existe fórmula molecular, fórmula estrutural plana, fórmula bastão, tá? Fórmula condensada. E aqui ele diz, ó, fórmulas moleculares, percentuais. Né? Ficou um risco horrível aqui, mas é o que importa. Riscar com o mouse é complicado. A fórmula molecular indica o número de átomos de cada elemento em uma molécula da substância. Uma maneira de determinação dessa fórmula, a partir da fórmula molecular, é aplicando-se os conceitos de massa atômica e massa molecular. Ok? Continuando. Tratando-se da estrutura e fórmula molecular de aldeídos, tá? Vamos lembrar aqui, ó, um aldeído é uma espécie química em que eu tenho uma carbonila terminal acompanhada de hidrogênio, né? E aqui eu vou ter um grupo X, né? Onde X pode ser carbono ou ainda pode ser hidrogênio, né? O menor aldeído é o aldeído fórmico ou metanal.
A terminação -al é característica dos aldeídos, né? Então ele diz: considere os seguintes aldeídos: metanal, etanal, propanal, 3-metilbutanal e 2-metilbutanal. Olha aqui, ó. 2-metil, 3-metil, né? O nome permaneceu o mesmo. Esses caras aqui são isômeros de Opa, quase que não... Difícil fazer um A aqui, hein? Posição, ok? Eu mudei a posição do grupo metil. Mas esse não é o caso aqui. Vamos lá. Baseado nas fórmulas moleculares dos aldeídos citados, o aldeído que apresenta a fórmula percentual com aproximadamente 54,5% de carbono é. Então, ele dá as opções aí. Vamos lá. Esse é o metanal. Tá? O metanal, ele tem um carbono, tá? Um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, o percentual de carbono dele é 12, né, sobre 12 mais 2, 14, 14 mais 16, 30. 12 dividido por 30 dá 0,4. Então, 0,4 é 40%. Já não é o metanal. Vamos lá, o próximo, etanal. Et significa que eu tenho 2 carbonos. Então, tenho CH3, CHO, que é uma representação do etanal, uma representação condensada. O percentual de carbono aqui é, eu tenho 2 carbonos, vou mudar de cor aqui, 2 carbonos, 24, 24, dividido por, né, 2 carbonos, 24, 4 hidrogênios, 28, 28 mais 16, eu tenho 44. 24 dividido por 44, isso aqui é aproximadamente 0,54, né, o que daria 54%. Né? O enunciado fala em 54,5%, né? 54 é quase 54,5%. Logo, o gabarito só pode ser letra B de bola. Tá? Vamos fazer os outros só, né, para tirar a dúvida. O propanal é o CH3, CH2, CHO, né? Percentual de carbono é igual a 36 carbonos. Reparem aqui, ó, que enquanto o número de carbonos varia em 12 unidades, né, a partir do momento que eu adiciono um carbono, a massa total ela aumenta em 14 unidades. Então, se eu aumentei um carbono, eu vou aumentar 14, 44 mais 14, 58. Isso aqui dá aproximadamente 0,62, né? Ou 62%. A próxima estrutura é a do 3-metilbutanal, né? Butanal são... Opa, vou colocar só os carbonos aqui primeiro, tá? Para ser bem didático, 4 carbonos, tá? A função aldeído, né? A posição 3
é desse carbono aqui. Aqui eu vou ter um grupo metil, então posso completar os hidrogênios aqui. Mais um hidrogênio aqui, mais um hidrogênio aqui. Então eu vou ter percentual de carbono igual 5 carbonos, 60, né? O anterior que nós fizemos deu 58 e tinha 3 carbonos. Se agora ele tem 5, vai ser 58 mais 28, né? Então 60 dividido por 86, que vai dar 0,70 ou 70%. O outro composto, que é o isômero de posição, é o 2-metilbutanal, né? Então vai ser o CH3, CH2, CH, CH3, C dupla O H, né? Tenho a mesma fórmula molecular desse cara aqui, porque eu sou um isômero, então eu também tenho 70% de carbono, como eu tinha dito para vocês, né? Gabarito, letra B de bola. Lá não vamos cansar. Vamos continuar. Próxima questão. O oxalato de cálcio é oxidado por permanganato de potássio meio ácido, né? E a equação química não balanceada dessa reação é representada a seguir. Então tem aqui, ó, essa é a equação e ela não está balanceada, tá? Então, o que nós vamos fazer, Walter? Vamos balancear. Eu começo sempre balanceando, já que eu tenho uma equação e ele falou que não está balanceada, eu vou balancear para ver, né, como é que fica. Vamos para o nosso quadro branco. Quadro branco. Vai ficar meio complicado porque o quadro é meio pequeno, né? Então vou ter que fazer em 2 linhas, ok? Essa é a questão 44, tá? Vou até colocar aqui uma ponta um pouco mais fina para ver se melhora. Ca, C2O4, tá? Mais KMnO4 mais H2SO4, setinha, CaSO4 mais K2SO4 mais MnO2 mais água mais CO2. Tive que usar até 3 linhas. Então, reação que tem permanganato, né? Reação que tem permanganato, eu olho logo o permanganato. Olha aqui, ó. Permanganato como elemento de transição, permanganato como elemento mais eletropositivo. Então, o número de oxidação dele vai mudar, tá? Então, quem geralmente muda número de oxidação? O enxofre muda? O enxofre pode mudar, mas olha só, o enxofre está ligado com 4, 4, 4. Então, ele não mudou. O hidrogênio está ligado com oxigênio. Aqui, né? E aqui ele está ligado ao carbono. Então, ele continua sendo o elemento mais eletronegativo. O NOx dele não mudou. O potássio não muda o NOx. O cálcio também não. Sobrou para o carbono. Então, vamos lá. Ca, C2O4 e CO2. O carbono, né, ligado ao oxigênio. O oxigênio vai ter NOx 2-, então
O carbono aqui é 4+. Aqui o oxigênio é 2-. O cálcio é 2+, né? 4 vezes -2 dá -8. -8 mais 2 dá -6. Dividido por 2, o carbono tem que ser +3. Então, eu estou variando um elétron, né, de +3 para +4, mas eu tenho 2 carbonos, então eu vou variar 2 unidades. O manganês, KMnO4, passa a MnO2, né? Mesma coisa, oxigênio 2-. Então, o manganês vai ser +4. E aqui o manganês, né, vai precisar ser +7. Variou 3 unidades. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 3 aqui, ó, e usar no oxalato. E vou pegar esse 2 aqui, ó, e usar aqui no permanganato. Beleza? Então, 3 cálcios, né? Aqui eu só tenho um cálcio, então vou mudar de cor. 3 cálcios. 2 potássios, 2 potássios, 2 manganês. Aqui tem um manganês só, então multiplico aqui por 2. 2 manganês. Vamos aqui. 3 vezes 2, 6 carbonos. Aqui eu só tenho 1, então vou multiplicar aqui por 6. Ok? Já balanceei. Cálcio, o enxofre, vamos lá. O enxofre, aqui eu tenho 1. Aqui desse lado eu tenho 3. Mais 1, 4. Né? Então, aqui eu vou ter que pôr um 4. Balanceei o enxofre e agora eu vou balancear o hidrogênio. 4 vezes 2, 8. Aqui eu já tenho 2. Tenho que multiplicar por 4. 4 vezes 2, 8 também. Vamos checar, né, os oxigênios. 3 vezes 4, 12. 2 vezes 4, 8. Então, 20. 4 vezes 4, 16. Então, dá 36. Olha embaixo. 3 vezes 4, 12. 1 vezes 4, 4, 16. 2 vezes 2, 4. Então, 20. 4 vezes 1, 4. Então, 24. 6 vezes 2, 12. 12. Então, tenho 36. 36 aqui. 36 aqui. Então, está balanceado. Ele pediu no enunciado, tá? Ele cita no enunciado que ele quer saber a soma dos menores índices inteiros que balanceiam a equação. Então, eu vou mudar aqui de lápis. Vou mudar de cor também. Três mais 2, 5. 5 mais 4, 9. 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. Com 2, 15. Com 4, 19. 19 mais 6, eu tenho 25. Tá? Então, o balanceamento soma 25. Então, além disso, ele quer saber o volume de CO2 liberado quando eu faço reagir
384 gramas de oxalato de cálcio. Questão de estequiometria envolvendo gases. Olha só que legal, ele dá o volume molar, então é mais fácil ainda, eu só preciso calcular o número de mol, tá? Então, vamos lá. Questão 44. Questão 44. O oxalato de cálcio, tá? Ele vai reagir com CO2, né? 6CO2, 3 oxalato de cálcio. Então a proporção é 3:6, né? Massa molecular do oxalato de cálcio vai ser igual, tá? Vamos lá. 40 do cálcio, 40 mais 24, 40 mais 24, mais 64. Então, 64 mais 64 dá 128. Tá? Então, a massa que ele dá, número de mol, igual a massa sobre massa molar. 384 dividido por 128, eu tenho 3 mol. Ok? Se eu tenho na proporção 3 mol, né, aqui para 6 mol, se a quantidade que eu tenho é 3 mol, logo N de CO2 só pode ser 6 mol. Nem conta precisei fazer para isso, né? V igual a 24,5, que é o volume molar que ele deu, vezes 6, né? 24,5 vezes 6, 30, né? 24 com 3, 27, 12 com 2, 147 litros. 147 litros e 25. Então, vamos procurar lá, 147 litros e 25, a resposta só pode ser letra C. Ok, gente? Não há mais questões de química na prova, né? Eu gostaria de agradecer a todos que assistiram o vídeo, né? E aquele pedido. Se você gostou do nosso conteúdo, se você gostou dos nossos vídeos, não se esqueça de compartilhar, de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado, fiquem com Deus e boa sorte nas demais etapas do concurso. Um forte abraço!